mas o olhar era firme. Mantinha o mesmo ritual Kefnokoder, pão aquecido na chapa, oração silenciosa ao amanhecer. Bara, como se dissesse todos os dias, a vida continua, e isso basta. No rádio, falavam de Juscelino Kubitschek, do Brasil que quer crescer 50 anós em Fire. Falam de estradas, de carros, de cidades. Falavam de Brasília, menos uma capital no meio. Do nada, utopia, diziam alguns. O futuro, diziam outros. Henrique ouvia com desconfiança. Joana, com entusiasmo. Tião, com olhos brilhando. Esther apenas sorria. Já tinha visto tanta promessa caber num rádio e se perder na poeira do tempo. Mas havia algo no ar. Mas não a esperança dos discursos, mas a das pessoas comuns, dos que reconstroem a vida com o que sobrou, dos que acreditam, mesmo depois de tanta dor, que é possível recomeçar. As vozes silenciadas. Era março de 1964. A cidade fervia. O rádio, sempre. Ele já não tocava só música e notícias, mas agora trazia tons de tensão, de urgência, de discursos atravessados. As palavras comunismo, marcha, revolução e intervenção estavam em toda parte. Nos muros, nos panfletos, nas conversas baixas do mercado. Dona Esther escutava tudo de forma contida. Já conhecia o cheiro do medo. Não era o mesmo da guerra, mas era parente próximo. Sentia-o nas entrelinhas das manchetes e nos olhos da vizinha que passou a andar, olhando por cima do ombro. Henrique, agora com 39 anos, casado e pai de uma menina, queria apenas paz. Depois da guerra, aprender a desconfiar de qualquer discurso que prometesse ordem demais. Trabalhava muito, cuidava da filha e evitava discutir política, como quem pressente o risco de ser ouvido demais. Joana, por outro lado, se recusava a silenciar. Aos 34 anos, professora formada, escrevia textos sobre educação, cidadania e igualdade. Participava de reuniões de educadores, lia livros proibidos, ensinava seus alunos a questionarem. Tinha esperanças de que o Brasil poderia ser mais justo. Quando ouviu o jingle Marcha com Deus pela Liberdade, franziu a testa. Quando viu os militares tomarem o poder, o coração pesou. Joana, cuidado com o que diz, dizia Esther, com os olhos marejados. Mãe, se a gente não falar agora, talvez nunca mais possa falar, respondia ela, firme, mas com medo por dentro. Tião, já com 28 anos, agora morava em São Paulo, trabalhava numa construtora envolvida em obras do governo, ganhava bem, falava, observava tudo. Sabia que algo estava errado, mas via os colegas felizes com um crescimento econômico. As grandes avenidas, os anúncios de progresso. Aos poucos, sentia-se dividido entre o irmão mais velho que calava para proteger e a irmã que falava para resistir. Na fábrica, Henrique ouvia rumores de prisões. Um colega sumiu. Outro foi convidado a depor em casa. Sua filha de 5 anos dançava na sala. Sem entender que o mundo à volta mudava de cor, Joana passou a escrever com mais cuidado. Escondia cadernos, trocava nomes, evitava janelas abertas. Ainda assim, ensinava. Ainda assim, sonhava. Dona Esther mantinha a casa em ordem. Suas mãos tremiam mais, mas seu coração seguia firme. O rádio agora parecia mais frio. Não era apenas som, era controle. As músicas eram escolhidas, as palavras medidas. Os jornais vinham cheios de frases iguais. Certa noite, Joana chegou em casa mais tarde. Tinha sido seguida. Jogaram pedras na escola. Rasgaram os cartazes de alfabetização. Ela chorou pela primeira vez em anos, não por medo de si, mas pelas
Crianças que talvez nunca aprendessem a ler. Esther a abraçou sem dizer nada. Silêncio de novo, mas não o silêncio da paz, o silêncio do cuidado, da sobrevivência. O país do silêncio. O ano era 1972. O Brasil crescia, pelo menos era o que diziam os anúncios da televisão. Ninguém segura este país. Repetia o slogan, entre imagens de avenidas largas, fábricas modernas e rostos sorridentes. Mas, dentro das casas, atrás das cortinas, havia outra história sendo contada, menos mais lenta, mais sombria, mais verdadeira. Henrique não gostava mais de política. Depois de tudo que viu na guerra e do que acompanhava agora, aprendera que às vezes o perigo não usa a farda de outro país, mas a da sua própria rua. Trabalhava muito, mantinha a filha longe de qualquer coisa que lembrasse protesto e dizia, sempre a mesma frase à mesa: quem fala demais perde o sono. Joana, por outro lado, não deixava o medo calar sua voz, menos apenas a tornava mais estratégica. Agora, com 45 anos, escrevia crônicas em papel almaço, à mão, sob pseudônimo. Seus textos circulavam escondidos, passavam de mão em universidades e sindicatos. Não usavam nomes, nem datas menos, mas carregavam verdade. Ela sabia o risco. Um colega de sala fora levado pela polícia. Voltou com os olhos fundos e os ombros curvados. Outro desapareceu. Nunca mais voltou. Eles não querem que a gente pense, Joana, dizia uma amiga. Então, é pensando que a gente luta, respondia ela. Tião havia se tornado engenheiro. Ganhava bem. Andava de terno. Vivia entre obras e planilhas. Mas sentia o coração dividido. Vez ou outra, encontrava amigos do tempo da juventude que estavam na resistência. Alguns moravam escondidos, outros tinham passagens secretas na casa. Tião não se envolvia diretamente, mas ajudava como podia, menos com dinheiro. Abrigo ou silêncio. A pequena Ana, filha de Henrique, agora tinha 12 anos. Era curiosa, esperta, e perguntava demais. Papai, por que não se pode falar mal do governo? Porque tem coisa que é melhor guardar para si. Mas sei, forerado, não é certo falar. Henrique engolia seco. O que responder a uma filha que ainda não conhecia o medo de desaparecer? Dona Esther, agora com mais de 70 anos, ouvia o rádio com atenção. O velho rádio da família, menos aquele mesmo que noticiou a guerra, a crise, o golpe. Agora falava pouco e repetia muito. Notícias filtradas, músicas alegres, slogans vácios. Mas ela escutava o que estava nas entrelinhas. O silêncio entre uma frase e outra, o tom medido dos locutores. Ela sabia, o perigo não precisava mais bater à porta. Agora morava no corredor. Quando o grito vira canto, o ano era 1984. Nas praças, nos estádios, nas janelas das cidades grandes e pequenas, ecoava o mesmo clamor, diretas já. Pela primeira vez em décadas, as pessoas voltavam a gritar sem medo. Era um grito misturado, com canto, com lágrimas, com sorrisos. Um grito que parecia sair do fundo do peito, guardado há anos, acumulado por gerações. Joana, agora com 54 anos, caminhava entre a multidão na praça da cidade. Carregava um cartaz escrito à mão. Ensinar é resistir. Trazia nos olhos o brilho de quem sobreviveu à censura. E agora via seus alunos escreverem com liberdade o que ela mesma fora obrigada a esconder. Estava cansada, mas firme. Sabia que ainda não era o fim da estrada menos, mas era um novo começo. Henrique assistia à manifestação pela televisão, sentado com a neta Ana, agora com 24 anos menos ao lado, sentia um orgulho discreto. Ela era jornalista, recém-formada, cheia de ideias
cheia de vontade de mudar o mundo com palavras. Talvez até demais. Você vai escrever sobre isso, Ana? Claro, vô. É a história que a gente vive, a que vocês aguentaram em silêncio por tanto tempo. Henrique sorriu com o canto da boca. Não era homem de falar muito, mas aquele sorriso era um grito de orgulho. Tião, agora engenheiro-chefe em um projeto rodoviário, assistia de longe às mudanças. Nunca se envolvera diretamente com partidos, mas ajudava movimentos comunitários e enviava doações anônimas para organizações de educação popular. Dizia a si mesmo: faço do meu jeito. E fazia. Naquele ano, Dona Esther completou 82 anos. Já não andava como antes. Via pouco, ouvia com dificuldade. Mas ao ouvir Ana recitar na sala um trecho do discurso de Ulisses Guimarães, ergueu lentamente a cabeça. Tenho medo da democracia sem povo, mas tenho pavor do povo sem democracia. Ela pode 3 batidas lentas, firmes, como quem confirma: eu vi o que vocês não viram. E agora posso descansar, sabendo que vocês vão mais longe. O Brasil, no entanto, ainda era um país de contrastes. As ruas gritavam por democracia, mas a inflação subia como foguete. O leite faltava. O arroz encarecia. O dinheiro evaporava nos bolsos. Era o fim da ditadura menos, mas não o fim das dores. Em 1985, Tancredo Neves foi eleito indiretamente. E o povo comemorou, mas ele adoeceu. Morreu antes da posse o Paz Coru. E quem assumiu foi José Sarney bis, inesperado. A esperança cambaleava, mas não caía na casa da família. O velho rádio já não era mais usado. Estava guardado numa estante, como uma relíquia. Agora era a televisão que transmitia o mundo. Imagens, sons, discursos, escândalos. Ana sonhava em um dia aparecer ali, com uma reportagem feita por ela. Joana dizia: só aparece quem tem coragem, minha filha. Mas lembre, a coragem vem da verdade.